Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia. Marcos capítulo de número 3. Aleluia. Zilene, graça e paz, Deus abençoe. Alô, Gerson. Sarado já, Gerson? 100%? Aí, gente. Mais ou menos ainda, Gerson? Graça e paz genuíno. Rapaz, já tô são, fala pra eles. Tem que falar assim. Já tô sarado. Em nome de Jesus. Ô, Thiago. Graça e paz. Isso aí, gente. Você que vai entrando aí, vai colocando graça e paz. Pastor, por que graça e paz? Por que eu tenho que falar graça e paz? Porque esse é um tipo de cumprimento que os irmãos da igreja primitiva faziam. A graça, quando você chegar na casa de alguém ou se encontrar com alguém, né, você desejaria a ele a graça e a paz. A graça de Deus, que é a graça salvadora, né, que é o que nos salva. Nós somos salvos pela graça, Efésios capítulo 2. E a paz, né, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, né, e isso vem sobre as nossas vidas. Né, o próprio Jesus, quando enviou os 70, ele falou assim, olha, vão, né, quando vocês chegarem numa casa ou numa cidade, chegarem numa casa, vocês desejam a paz, né, do Senhor sobre aquela casa, e se aquela pessoa, aquela família receber essa paz permanecerá lá. Se não receber, essa paz voltará para vocês. Ou seja, de fato, há um poder, é uma realidade quando você declara isso sobre a vida de alguém, que a paz esteja nesse ambiente, que a graça de Deus esteja sobre essa vida. Então, naturalmente, isso acontece, né? E por isso nós nos cumprimentamos assim, né? Em outras palavras, estamos dizendo assim, que haja salvação na tua vida e haja paz na sua casa. Isso. É isso aí, Gerson. Amém. Em nome de Jesus, estou curado. Não é que eu vou ser, é isso aí. Já estou curado. Né, em nome de Jesus. Uma coisa, irmãos, é ficar doente. Outra coisa é você aceitar a doença. Você precisa entender isso. Tá bom? Tem pessoas que ficam doentes, né? Na verdade, não é que ele pega a doença pega ele, né? E tem pessoas que pegam a doença, né? Ela ficou sabendo da pandemia, ô Marlene, graças a paz. Aí ela já está morrendo já porque, né, eu vou pegar essa doença. Mas, pera, mas por que você tem que pegar ela? Né? Você não tem que pegar ela. Se for para você adoecer, é ela que tem que te pegar, mas você não, você vai mandar ela para longe. Né? E se caso ela te pegar, você não tem que aceitar ela na sua vida, você tem que, né, repreender ela, né, e fazer de tudo para que ela saia do seu corpo, saia da tua vida. Luzia, graça e paz, Deus abençoe. Né?
Então, tem gente que não. Primeiro, ela, já peguei tal doença. Mas por que você pegou? Não precisa pegar, né? Se for pegar, que ela te pegue, não você pegue ela. E outra, você não precisa aceitar ela sobre a tua vida. Todos, pastor, está dizendo que ninguém pode ficar doente? Ô Laís, graça e paz. Não estou dizendo isso, estou dizendo que você não tem que aceitar a doença, né? Porque tem gente que pega a doença para ele, essa minha doença, e aí fica complicado, né, de ser curado, porque ela é sua já, né? Você já pegou para você. Então, nós temos que não aceitar, ela está ilegal no nosso corpo, e nós não podemos aceitar sobre nossas vidas. Esse tem que ser o entendimento. Amém? Então, nós estamos falando aí numa série, ô Dona Carmen, graça e paz. Keliane, graça e paz, Deus abençoe. Cláudia, Cláudia, bom dia, graça e paz, Deus abençoe. Yolanda, Deus abençoe, graça e paz. Minha irmã, vai dar certo nós ir aí, hein? Deus abençoe, em nome de Jesus. Marli, bom dia, graça e paz. Marli acabou de chegar aqui. Então nós estamos nessa série, queridos, falando dos milagres de Jesus, falando daquilo que Jesus, alguns milagres que Jesus realizou, que ficou relatado na Bíblia para, né, a edificação da nossa fé. E quando nós entendemos isso, que você precisa entender algo, Jesus fez muito mais milagres do que a Bíblia relata. Nos 3 anos de caminhada dele, de ministério, aliás, dele, ele fez muitos milagres. Marli, graça e paz. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se fosse para escrever tudo, nessa Bíblia que nós estamos... Hoje não, hoje tem um modo digital, mas antigamente não tinha. Eles não teriam nem como, aonde colocar tanto escrito, né? Ou seja, irmãos, era muito milagre. Era muito milagre. Em alguns textos eles nem especificam quais são os milagres. Ele só escreveu, naquele dia ele curou a todos, né? Que era incontável a multidão que ia até Jesus. Mas hoje eu quero ler Marcos capítulo 3, que conta um fato muito interessante, e eu quero ler para vocês o que aconteceu. Na minha Bíblia aqui fala o homem da mão ressequida. Capítulo 3 de Marcos diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém? Queridos, é assim, quando eu olho esse tipo de situação, que a gente acha que isso acontecia somente na época de Jesus, né? Mas a verdade é que esse tipo de pessoa existe ainda hoje. Porque o que são esses tipos de pessoas? Esse tipo de pessoas são pessoas religiosas que ficam presos dentro da sua religiosidade, dos seus dogmas, achando que nada que acontece fora daquilo que ele acredita é o correto. Está entendendo isso? Ou seja, eles aprenderam, talvez desde pequeno, que o certo era comer arroz com feijão. Aí o dia que misturaram alguma coisa no arroz ou feijão, né? Colocaram um tempero novo, não, está errado, não vou comer isso. Ou seja, Jesus, quando ele chegou, ele foi contra tudo e qualquer tipo de religião.
Ele foi contra todos os religiosos da época, contra o pessoal dos fariseus, os escribas, né? Aqui tinha os herodianos que estavam aqui, ou seja, eram grupos, né, que debatiam, né, os estudos bíblicos, né, e se achavam mestres da lei. E aqui Jesus, eles tinham a lei de que você não podia fazer nada no sábado, das 18 horas da sexta-feira, né, você já não poderia andar, você ficaria dentro de casa, não poderia sair, não podia fazer nada. E aí Jesus está aqui na sinagoga, pregando, ensinando. E aí, olha que interessante, o texto diz assim, que Jesus entrou na sinagoga, né, para ensinar, e lá tinha um homem com a mão ressequida, e eles ficavam observando a Jesus para ver se ele o curaria no sábado. Ou seja, eles estavam ali, eles sabiam que tinha aquele homem doente, e eles estavam querendo acusar Jesus de curar o homem no sábado. Já pensou num negócio desse? O cara está ali enfermo, com coronavírus, mas é sábado, eu não posso curar. É muito sério isso. A religião, ela tem um porque para nós, hoje nós olhamos e nós falamos assim, nossa, que absurdo, né? Pois é, a religiosidade, ela tem esse poder de cegar nosso entendimento, cegar o nosso entendimento, e coisas que parecem ser tão normais, tão naturais, coisas que parecem ser, sai tão óbvio, eu não vou deixar alguém morrer, alguém doente por causa de um dia. Eles não tinham entendido. O versículo 27 diz assim, que Jesus acrescentou e disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o mais importante não é o dia de sábado, o mais importante é a vida, o mais importante é o homem, né? O mais importante é o homem. Então, Jesus vai lá e cura aquele homem. E é interessante que Jesus, não é que ele ficou ali com medo, o que vão dizer de mim? Não, Jesus chamou o cara no meio de todo mundo na sinagoga e falou, estende a mão. Você está entendendo quem é Jesus, querido? Jesus era o cara que ele veio para debater, para ir contra tudo e todos. Ele não estava preocupado com o que iriam falar dele, até porque ele veio à terra para morrer. Entendeu isso? Ele veio à terra para morrer, para se entregar. Então, quando ele entra na sinagoga, ele já sabia o que ia fazer. Ô Gerson, graças a Deus, Deus abençoe. Então, ele já sabia o que ele ia fazer. Então, eu quero que você entenda algo nesse sentido, com relação à cura deste homem. Primeiro, este homem tinha uma das mãos ressequidas. Você sabe o que isso quer dizer? Para o judeu isso era uma loucura, porque aquele homem, ele não poderia, ninguém cumprimentava ele, porque ele tinha a mão atrofiada, e eles entendiam que ele era amaldiçoado, de alguma maneira. Aqui fala que era uma das mãos, né? Mas se fosse a direita, ele não poderia adorar na sinagoga, porque era a mão que eles levantavam para adorar, e nem poderia cumprimentar as pessoas. Se fosse a esquerda, era a mão da higiene, então ele não poderia adentrar a casa de ninguém, porque era a mão porque todo judeu ele tem, né, esse hábito de ir na sua casa, na entrada ele tinha um lugar para se lavar. Você nunca poderia entrar na casa dele sem se lavar. Então ele não conseguiria se higienizar, então ele não poderia entrar na casa de ninguém. Ô Cláudio, bom dia, Deus abençoe. Você está entendendo que este homem, a sua vida social era totalmente, não existia simplesmente. A oportunidade que ele tinha era de entrar no templo, e ele entrou no templo, sabe por quê? Porque as pessoas queriam pegar Jesus de alguma maneira, queriam acusar Jesus de ter quebrado a lei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, quando ele quer fazer um milagre na sua vida, ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, ele não está preocupado se você vai entender o que ele está fazendo, porque milagre não se entende, milagre eu aceito, milagre eu tomo posse, milagre eu vou simplesmente me exponho se necessário for, mas eu recebo. Você está entendendo? Nessa caminhada com Cristo a gente já viu tanta coisa,
tanta coisa, sabe, de pessoas que está precisando de um milagre, está precisando que Deus faça algo, o irmão Pedro, Gaspar, está precisando que Jesus mova o sobrenatural na vida dele, mas ele não tem coragem. Por exemplo, nós estamos em um culto, ele não tem coragem de sair do seu banco para vir na frente receber uma oração, porque tem vergonha. Aí quer que Jesus opera milagre. Irmão, não estou falando que Jesus não pode curar você no banco, ele pode fazer isso, mas se existe uma palavra diretiva da pessoa que está ali ministrando, para que você se levante, então levanta. Para que você venha à frente, então venha. Porque são passos, são atitudes que eu tomo na direção de Deus, que move o que está ao meu redor. E eu preciso ter esse entendimento. Sabe, esse homem, ele estava num ambiente onde ele sabia que todos rejeitavam ele, e Jesus manda ele vir no meio, todo mundo ali, e ele chama Jesus, porque eu quero que você entenda uma coisa: os templos, as sinagogas de antigamente não era como nossos templos de hoje, onde tem um altar aqui na frente, ou atrás de mim onde eu estou aqui, e aí na frente tem os bancos onde as pessoas ficavam sentadas. Não, as sinagogas de antigamente, elas eram um círculo. O cara queria ministrar, queria falar, queria ensinar, ele ia no meio do círculo, e todos que estavam ali olhavam para um local só, ninguém ficava olhando para a cabeça de ninguém, não tinha isso, era um círculo. Então Jesus chama aquele homem no meio da sinagoga, e ele pede para aquele homem estender as suas mãos. Em outras palavras, o que Jesus fala para ele? Expõe para mim aonde está a sua enfermidade, exponha para mim, coloque para fora aonde está o seu problema. Você entende que se você quer que Jesus entre com providência na sua vida, quer que Ele faça um milagre, muitas das vezes você precisa expor isso a Ele, você precisa colocar para fora. Não é chegar aqui e falar: Deus, faça um milagre na minha vida. Não, filho, o que você quer que eu te faça? Lembra do cego Bartimeu? Ele era cego, todo mundo sabia que ele era cego, mas Jesus olha para ele e fala assim: o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Não sei se você está entendendo ali, o que aquele homem pedisse, Jesus daria. Jesus queria fazer ele ver, mas Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Se ele fala assim: não, Senhor, eu quero só uma bengala com sensor, Jesus: tá bom, não existe nem bengala de sensor ainda, mas eu vou fazer uma só para você. Você está entendendo isso? Mas ele falou que: Senhor, eu quero tornar a ver. Então tá bom, veja. Jesus chama aquele homem no meio da sinagoga e fala: estenda as tuas mãos, expõe o teu problema para mim, coloque diante de mim. E a Bíblia diz o que? Aquele homem, ele estendeu então as suas mãos, e essa mão ela foi restaurada. Você sabe o que é fazer isso acontecer imediatamente? Então deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, se você quer alcançar um milagre da parte de Jesus, baseado neste texto, deste homem, dessa mão ressequida, primeiro, vá onde Jesus está, porque ele poderia estar envergonhado e não querer comparecer nas sinagogas, porque ele sabia que todos ali rejeitavam ele, nem sequer cumprimentavam ele. Mas ele não estava lá atrás de cumprimentos, ele não estava lá atrás das pessoas bajularem ele estava lá na sinagoga, atrás de Jesus. E aí está um grande erro de pessoas que vêm até a igreja para receber algo da parte de Deus, mas fica se preocupando com o que as pessoas fazem. Não me cumprimentaram, não falaram comigo, um monte de coisa. E aí, fica aqui dentro, ou dentro do templo, e não consegue receber nada, porque não se consegue nem se concentrar naquilo que está sendo ministrado. Jesus está querendo operar, às vezes é uma palavra. Você entende que muitas das vezes Deus ele trabalhou na minha vida com uma palavra.
muitos sermões, às vezes de 2 horas, uma palavra fez a diferença. Foi uma palavra que girou algo dentro de mim, que ativou algo dentro de mim, que mudou minha direção. Você precisa entender isso. Eu preciso, quando eu venho para um templo para adorar o Senhor e para receber uma palavra, quando a palavra começa a ser ministrada, eu preciso estar atento, é necessário que você esteja atento àquilo que está sendo dito. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas, iniciam a palavra, aí ele levanta, sai do culto, vai para o banheiro, aí vai beber água, aí fica lá, metade da palavra entra, aí sai do culto reclamando, porque Deus não falou comigo, porque... Lógico, quando ele começou a falar, você levantou e virou as costas para ele, não tem nem educação. Aí o que Jesus fala? Você está entendendo, Gerson? Porque, irmãos, a gente precisa entender. Ô Solange, graça e paz, Deus abençoe. Sirlene, graça e paz. Débora, graça e paz, bom dia. Nós precisamos ter essa consciência, querido, que se eu quero algo da parte de Deus, se eu saio da minha casa para ir um culto a Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cultuar. Aí eu venho para um culto a Deus, eu não consigo ficar 1h30 dentro do templo adorando, cultuando. Eu fico 2 horas assistindo uma série, mas não consigo ficar 1h30 adorando a Deus, ouvindo Ele falar. Você entende, querido, que as coisas de Deus não funcionam do nosso jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. A hora que Ele quiser falar com você, é a hora que Ele quer falar. Mas se você não está pronto a ouvir, você imagina agora Davi, Deus querendo levantar ele como rei de Israel. Aí, não sei se você lembra, como que tudo isso aconteceu, né? Samuel vai lá ungir ele fica cuidando das ovelhas do pai. Aí a oportunidade da vida dele, Sueli, graça e paz, a oportunidade da vida dele surgiu. Mas a oportunidade não apareceu assim, falando assim, eu sou a oportunidade, vim te fazer rei de Israel. Não. Como que a oportunidade surgiu? Azaf, graça e paz. A oportunidade surgiu da seguinte maneira: o pai dele faz umas marmitas e fala assim, vai lá e leva para os teus irmãos lá na guerra. Essa foi a oportunidade que surgiu diante dele, ser o marmiteiro dos irmãos dele. Hoje não é mais marmiteiro, é Uber, né? Uber Eats, né? Foi entregador de marmita do pai, né? Pois é isso mesmo, graças a Pai sabe. A oportunidade de Davi surgiu numa entrega de marmita. Ele sabia que isso ia acontecer, ele não sabia. Graça e paz, Sara, Deus abençoe. Ele não sabia nada disso, mas a oportunidade surgiu. Você entende? Às vezes a gente está aqui, o meu sobrinho vem muito ficar aqui com a gente, né? E quando está a família, como ele é o menor, todo mundo precisa de uma coisa. Luiz, pega tal coisa. Luiz, pega tal coisa. Aí um dia fala, mas é só eu, né? Parece que é só eu, só chama eu. Ô irmão, você está entendendo que são oportunidades? Entendeu? Ele está plantando, está semeando. Naquela hora que ele pedir alguma coisa também, que às vezes ele vem aqui, queria tal carrinho. Então tá bom, vamos lá comprar o carrinho. Mas não obedece, que quer carrinho, né? Você entendeu que Davi, ele entendia isso, ele já tinha unção de rei, mas ele cuidava das ovelhas do pai, ia lá para o pasto, lá, ficar sozinho lá. Mas um rei cuidando de ovelha, pois é um rei que é segundo o coração de Deus, porque ele entende o princípio de obediência. Aí o pai vai lá levar marmita para os seus irmãos, aí ele vai lá levar marmitinha para os irmãos. Você leva umas frutas também para agradar o comandante do exército, aí leva umas coisinhas para o comandante do exército. Aí quando ele vai entregar a marmita para os irmãos, o que acontece? Sai Golias. Não tem homem no meio de Israel, não? Levanta um aí para vir me enfrentar. Esse é o desafio. E ele já estava lá, dias lá, e todo mundo, aquele parecia, todo mundo tremia na base. Ele levanta um aí, para que vai ter guerra? Não precisa ninguém morrer, morre só um. Se sair um homem daí e me matar, os filisteus vão ser escravos de vocês. Mas se eu matar o guerreiro de vocês se tornam escravo nosso. É simples. Foi alguém, irmão? Não foi. Nem Saul, que era o rei, né, atual da época, que era o guerreiro,
né? A Bíblia diz que Saul, ele se sobressaía dos ombros dos outros homens, ou seja, ele era muito alto e forte. Dos homens que havia em Israel, a média de estatura, ele era, os caras batiam no ombro dele, o Gerson. O cara era, só que a hora que Golias saía, tremia da base. Aí, irmãos, o que você entendesse uma coisa, Davi olhou e falou assim: ah, não, sério, vocês não vão peitar esse cara, não? Sério que vocês vão tremer para esse cara aí? Aí os caras fica quieto, rapaz. Lê lá, irmão, lê o texto, 1 Samuel. Os irmãos dele começaram a falar para ele: rapaz, você é um aparecido. Você quer ficar se prevalecendo aqui? Vai embora, rapaz, você veio só trazer marmita. Você é um marmiteiro, o que você está fazendo aqui, seu aparecido? Aí ele falou: não, eu só estou perguntando se não vai ninguém enfrentar esse cara. Ele falou assim: esse cara é um incircunciso, ou seja, ele não tem aliança com o Deus vivo. E ele está enfrentando o exército do Deus vivo, ou seja, ele está enfrentando o próprio Deus. Vocês não entenderam isso? E os irmãos disseram: vai embora daqui, rapaz. Está todo mundo tremendo de medo aqui. Você está falando essas besteiras. Aí ele começa a perguntar: em que ganha quem matar esse cara aí? Porque também ele não era bobo, né, gente? Não ia peitar um gigante por nada, né? Aí os caras começam a falar: não, se o cara que vencer isso aí, ele vai se tornar comandante do exército, ele vai casar com a filha do rei, a família dele nunca mais vai pagar imposto. Ele falou: pronto, melhor coisa do mundo, pagar imposto. Pensou, Marli? Né? Tudo sem imposto, vou ser príncipe, porque eu vou casar com a filha do rei, e ser comandante do exército, é tudo que eu preciso. Ele falou: eu vou lá matar esse cara. E os caras: sai fora, rapaz, quem é você? Você é um menino, entregador de marmita, né? Aí só que assim, como ele falava demais, a conversa chegou em Saul, no rei. Aí eu nem sei porque eu estou contando essa história, porque não tem a ver com a cura aqui, mas eu creio que talvez vai ministrar no seu coração de alguma maneira. O rei, quando viu Davi, falou assim: rapaz, você é um menino. Golias, olha o que ele fala: Golias, ele é guerreiro desde a infância. O cara, ninguém vence esse cara. Aí o Davi olha e fala assim: ô Saul, você não sabe quem que eu sou não, cara? Você é um marmiteiro, rapaz. Ele falou: não, rapaz, você não está entendendo. Falou: ô Saul, eu cuido das ovelhas do meu pai. Ele falou: pior, então você já é marmiteiro e pastor, né? Cuida de ovelha. Então tu não aguenta esse cara. Eu falei assim: não, você não está entendendo. Quando eu fico cuidando das ovelhas do meu pai, se aparece um leão, esses dias apareceu um leão lá, grudou uma ovelha. O que eu fiz? Eu grudei ele pela juba dele, abri a boca dele, tirei a ovelha e rasguei ele no meio. Saul olhou e falou: rapaz, falou assim: não, acabou por aí não. Apareceu um urso, pegou uma das minhas ovelhas. Eu grudei no urso, arranquei a ovelha da mão dele e rasguei ele no meio. Davi olhou para ele e falou assim: se Deus foi comigo contra o leão e contra o urso, ele vai ser comigo também contra esse gigante. Irmão. Ele começou a falar o currículo dele. Matou leão, matou urso. Saul falou assim: então faz o seguinte, para o estrago ser menor, coloca a minha armadura pelo menos. Aí tentou colocar a armadura de Saul. Só que, irmão, Saul, o tamanho de Saul, estava virando um menino. Ele colocou a armadura, ele olhou e falou assim: não tem jeito, isso aqui eu não consigo nem me mexer com a armadura dessa. A Bíblia diz que ele arrancou a armadura, pegou seu cajado, foi lá, pegou 5 pedras e foi contra Golias. Tem gente que fala assim: ele pegou 5 pedras porque se errar uma, ataca a outra, né? Ô irmão, você não está entendendo. Davi sabia quem estava com ele. Ele não pegou 5 pedras para poder errar uma, atacar a outra. Quero que você entenda isso. Ele pegou 5 pedras porque havia 5 gigantes. Golias tinha outros 4 irmãos.
Ele não foi lá para matar só um, ele falou: vou matar é tudo esses caras. Você não está entendendo? Pastor, esse cara é prevalecido. Não é, irmão. Ele sabia quem estava com ele. É você que vive uma vida medíocre, que você não sabe quem é o Deus que está com você e que acha que a sua vida é só para erro. Não, filho, Deus não te criou para erro, Deus te criou para acerto. Ele é com você. É você que não sabe que você acha que está sozinho na vida. Você nunca esteve sozinho na vida. Tem gigante que caiu e você nem viu. Você sabia, Marley, que tem gigante que caiu, você nem viu, você passou, Deus derrubou o gigante para você? Você entende isso, querido? Que tem... Davi sabia no nome de quem que ele estava indo. Mas sabe o que é interessante? Quero que você entenda isso, e eu vou orar com você. Sabe o que é interessante? Você não vê Deus falando para Davi ir lá matar gigante. Mas sabe o que acontece? Quando ele sai com um cajado, um pedaço de pau, né? Se você não sabe, o cajado é um pau com uma curva assim, ó. Ele faz uma curva, porque é tanto para espantar os animais, como para aquela curva trazer a ovelha que cai no buraco para perto dele. Ele é um pastor de ovelha. Ele aparece lá com um pedaço de pau e com 5 pedras diante de Golias. Quando Golias olha, Golias fala assim: vocês estão achando que eu sou cachorro? Você vem comigo com um pedaço de pau e com 5 pedras? Vocês acham mesmo que eu sou cachorro? Falei assim: ô menino, eu vou te despedaçar e te dar a tua carne para as aves do céu. Davi olha e fala assim: Golias, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu imagino Deus olhando assim, falando assim: pera lá, ele falou que vai no nome de quem? Eu não mandei esse menino fazer nada. Mas como ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o próprio Deus olhou e falou assim: agora eu vou ter que entrar na parada, porque o meu nome está nesse negócio aí agora. Ele empenhou o nome do Senhor. E a história nós já sabemos. Não precisou de 2, precisou apenas de uma pedra, e Golias foi derrotado. Sabe o que é interessante? Ele arrancou a própria espada do Golias e cortou a cabeça do Golias. E chegou diante de Saul e jogou a cabeça e a espada diante de Saul. Falou: está aí, seu gigante. Você está entendendo? Kaique, graça e paz, Deus abençoe. Você está entendendo, querido? Que aquele homem da mão mirrada, ele se expôs para receber sua cura, para receber seu milagre, para receber aquilo que ele precisava. Davi, ele também se expôs. Ele se expôs à obediência. Aquele homem, Jesus falou: expõe as tuas mãos, ele obedeceu. Esse Davi aqui, Jesus, o próprio pai dele falou assim: vai lá, leva a marmita. Ele foi levar. Ele saiu de marmiteiro para comandante do exército, príncipe de Israel. Você está entendendo isso? Você entende que para Deus fazer alguma coisa na sua vida, para mudar a tua vida, sabe, dar uma mudança total na tua vida, Ele não precisa de muito. Davi ficou a vida inteira cuidando de ovelhas, levando marmita para os irmãos, e por ser obediente, em um dia, Deus mudou toda a história dele. Você acha que Davi imaginava que ele ia enfrentar um gigante, naquele dia vencer o gigante, ia se tornar príncipe em Israel e exército, comandante do exército? Não, ele não sabia. Ele só obedecia. Ele sabia que um dia ia acontecer, não sabia quando. Você entende isso? Eu quero, em nome de Jesus, nessa sexta-feira, hoje é dia 24 de julho de 2020, esse dia pode ser o dia que Deus marcou para mudar a tua história. Você precisa crer nisso. Você precisa entender que a cada manhã que você se levanta, você pode dizer assim: pode ser hoje o dia que Deus marcou para mudar a minha história, para um milagre de Deus acontecer na minha vida. Você precisa crer nisso. Você precisa entender que os desafios que surgem durante o seu dia, você precisa entender que pode ser esses desafios que Deus vai usar, que Deus quer usar para transformar a tua história, e você precisa acreditar nisso. Eu estou arrepiado aqui, sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode mudar a tua história nesse dia, e você precisa entender isso.
Pelo amor de Deus, entenda, os desafios gigantes que se levantam a cada dia na sua vida, não são para te matar, não são para te destruir. Os gigantes vêm, e se você enfrentar eles em nome do Senhor dos Exércitos, eles vão cair, e pode ser esse gigante que vai te promover. Em nome de Jesus, acorda, crente, acorda para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua história. Para de reclamar da vida e vai enfrentar esses gigantes, porque o dia que ele cair, Deus vai te colocar no lugar que ele sempre quis te colocar. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, eu vou ter que... Pastor, isso aqui vão falar de mim, estão falando mal de mim. Irmão, se Davi fosse ligar para que os outros falassem dele, ele estava até hoje cuidando de ovelha. Não estava porque tinha morrido também. Mas ia ficar a vida inteira cuidando de ovelha. Mas não é porque, mas cuidar de ovelha é ruim. Não é que cuidar de ovelha é ruim. Tudo que você faz que está fora do propósito de Deus para a sua vida é ruim. Você pode ser um milionário, mas se Deus não te chamou para isso, está errado. Você está entendendo isso? O propósito de Deus para Davi era o quê? Ser o rei de Israel. Cuidar de ovelhas era o processo que ele precisava passar para chegar ao trono. Ele estava com o seu corpo no campo, mas seu coração no trono. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. O problema é que você vive a vida inteira e não sabe nem para que Deus te criou. Não entendeu ainda. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã agora eu quero orar com você. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo abra a tua mente, te traga clareza para aquilo que Deus quer fazer na tua história, fazer na tua vida. E dentro dessa clareza, você nunca mais, quando você enfrentar um momento difícil, uma rejeição como Davi enfrentou, eu tenho que fazer esse serviço aqui que é ruim, você nunca mais vai reclamar do teu trabalho, você nunca mais vai reclamar do que falam de você, você nunca vai mais reclamar das pessoas que estão rejeitando você. Você nunca mais vai reclamar dos gigantes que se levantam diante de você. Você nunca mais vai reclamar dos leões, dos ursos que aparecem para você ter que enfrentar, destruir. Entendo que os leões e os ursos é aqueles movimentos que vêm para querer roubar aquilo que Deus te deu. Você nunca mais vai reclamar disso, sabe por quê? Porque você sabe que isso é um processo de Deus na tua história, para mudar a tua vida e para te levar para o centro da vontade dele. Aí onde você está, feche seus olhos, cubra a sua cabeça, se você pode, né? Se você não pode, permanece como está. Mas eu quero orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Deus. Meu Deus, cada uma dessas pessoas que estão nessa live, essas pessoas que vão ser alcançadas através dessa live, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, ó Pai, de forma sobrenatural, Pai, alcançar essa pessoa onde ela está, que haja clareza na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, ó Deus, da parte do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que eles entendam o processo de Deus, o processo do Senhor na vida delas, e dentro desse entendimento, eles possam se submeter ao processo, para que eles possam alcançar o centro da Tua vontade, porque é no centro da Tua vontade, Senhor, que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, o Teu Espírito Santo visite esse homem, essa mulher, aonde quer que ele esteja agora, Senhor, e assim, ó Deus, o Seu Espírito Santo possa visitá-lo de forma sobrenatural, e Pai, ele possa sair, ela possa sair nessa sexta-feira, com a convicção de que eles não estão só, com a convicção que o Senhor é com eles, com a convicção e a certeza que eles vão sair para esse dia, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu, Pai. Então, em nome de Jesus, nós sabemos, se nós fazemos parte desse exército do Senhor, nós também nunca perderemos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, que esse homem, essa mulher possa se engajar no Teu exército, e assim, Senhor, caminhar de acordo
acordo com o teu comando, de acordo com os teus princípios, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus, o dia deste homem, o dia dessa mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus, e assim, que eles contemplem a tua bênção, o teu poder e o teu cuidado, em nome do Senhor Jesus, sobre as suas vidas, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu ouvi, Deus abençoe também a sua história. João Mariano, glória a Deus, Deus abençoe. Queridos, que eu quero pedir para você a única coisa: compartilhe essa live com alguém, envie para alguém que precisa ouvir uma palavra, abençoe a vida de alguém nesse dia, e eu tenho certeza que não só você, vai ser abençoado, mas você, através da sua vida, muitas pessoas podem ser abençoadas também. Tem uma sexta-feira abençoada. Nós, no sábado agora, amanhã, nós temos a Rede Jovem às 19h30, vai ser uma bênção. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural também aqui à noite. E no domingo nós temos aqui o culto da família, às 19h, irmãos, é um culto abençoado. Eu creio que se você estiver aí nos acompanhando, Deus vai falar muito com o seu coração através dessa palavra. Deus abençoe, tá? Fiquem todos na paz. Cláudio, Deus abençoe, e até mais. Obrigado aí o Gerson, a Marli, que estão aqui conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, tá, amados?